Graça e paz, meus queridos amigos do YouTube. Aqui Fernando Vargas, mais uma vez com vocês, pelo canal Pregando o Evangelho. E hoje, muito feliz em cumprir uma promessa que eu fiz a vocês, que é dar início à série de estudos na oração sacerdotal, a oração de Jesus, que está ali registrada no Evangelho de João, no capítulo 17. Bem, essa aqui é a maior oração registrada nas Escrituras. Alguns consideram salmos como orações cantadas também, mas se considerarmos isso, não seria. Mas de oração registrada, essa é a maior oração que está nas Escrituras e é mais do que isso, é a oração mais especial, é a oração mais sublime, é a oração mais doce, porque é um encontro celeste feito no espaço-tempo do homem, é onde o Deus Filho fala direto ao Deus Pai. Nós vemos outros momentos nas Escrituras onde Jesus ora ao Pai, no momento da multiplicação dos pães, no momento da ressurreição de Lázaro, mas agora é todo um capítulo que Jesus vai orar em prol de si mesmo, em prol dos seus discípulos e de sua igreja de todas as eras, de todo o tempo, não é mesmo? Então, meus queridos, é um momento muito especial das Escrituras essa oração. E eu quero já entrar com vocês nela, porque nós vamos ter que dividir em alguns vídeos, eu não sei quantos, porque tem muito detalhe, tem muita coisa importante, tem muita profundidade, tem muito significado espiritual aqui escondido. Então vamos começar aqui já, mas antes deixa eu perguntar, você já é inscrito no canal? Você tem assistido as mensagens da série que estamos fazendo? Você tem curtido os vídeos para o YouTube aumentar a relevância do canal e recomendar mais os vídeos para que mais pessoas sejam alcançadas? Vou pedir, comenta aqui o que você tem achado dos vídeos, a sua opinião sobre os assuntos que você gostaria que eu falasse aqui no canal, tá bom? E vamos, sem mais delongas aqui, para o estudo dessa mensagem. Bom, contextualizando, né, essa oração, nós temos ali, a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, os momentos finais da vida de Jesus aqui na Terra. Então, ele estabelece a ceia como um memorial da nova e eterna aliança no seu sangue. Ele lava os pés dos discípulos e ele começa a dar instruções acerca do reino aos seus discípulos, acerca das coisas que aconteceriam após ele voltar para o Pai, após ele morrer e ressuscitar. Então, ele vai falar da descida do Espírito Santo. Ele vai dar instruções, ele vai falar sobre o novo mandamento, não é? Que é amar uns aos outros, não mais agora como a si mesmo, mas como ele nos amou, não é? Depois eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Então, a gente decorre de um momento onde Jesus está tendo um momento privado e íntimo com seus discípulos. Então, ele dá todas essas instruções, estabelece a ceia, lava os pés dos discípulos, e então eles saem. Ali eles estavam no cenáculo e Jesus então declama, né? Ora ao Pai, faz essa oração sacerdotal. E ela é dividida basicamente em 3 pontos. Num primeiro momento onde Jesus ora por si mesmo ao Pai, depois um momento onde Jesus ora pelos seus discípulos ali, pelos 12 e pelos demais discípulos que ele fez ali, e depois por toda a sua igreja, não é? Num primeiro momento ele fala sobre salvação, depois ele fala sobre santificação e ele fala sobre unidade no final. E a gente vai falar desses pontos aqui em cada um dos vídeos que a série demandar para a gente, tá ok? Então, no capítulo 17, versículo 1, diz assim: Depois destas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Aqui eu já quero fazer uma ponderação aqui, porque o próprio Jesus falando, Pai, é chegada a hora. E que hora é essa, meus queridos? É a hora mais importante que nós tivemos na Terra até agora. É a hora onde o Filho de Deus vai redimir toda a humanidade e toda a criação através da sua morte na cruz, através da sua ressurreição dentre os mortos. Então, queridos, algumas linhas teológicas querem colocar a expiação de Cristo numa abrangência somente dos homens e somente de um grupo dos homens,
mas a expiação de Cristo foi para redimir toda a humanidade e todo o cosmos, não é? Está lá no Evangelho de João, e Deus amou o mundo de tal maneira, é cosmos, toda a criação, né? Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, fala que, no versículo 1, fala que: filhinhos, eu escrevi essas coisas para que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai. E ali ele fala que ele é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo, não é? Então a extensão da expiação de Cristo, ela alcança toda a criação. E ali ele fala: Pai, é chegado a hora, é chegado o momento, é chegado a hora aonde o filho, a descendência da mulher, vai pisar a cabeça da serpente. Isso foi profetizado lá no Éden. É chegado a hora onde Deus proveu para si um cordeiro, que foi profetizado lá em Abraão, quando ele foi oferecer Isaque no Monte Moriá. É chegada a hora. Herodes tentou matar Jesus quando ele era pequeno. Os fariseus muitas vezes mandaram homens para prender, para matarem Jesus, e não conseguiram, porque não era chegada a hora. Mas agora o próprio Jesus diz: é chegado a hora. Ele não é um sacrifício que é levado amarrado à força, como eram os animais, os símbolos no Antigo Testamento, mas ele é um sacrifício voluntário. Ele é um sacrifício que não é consumido por inteiro, porque Jesus, após morrer, após ser crucificado, após ele dizer: Pai, está consumado, ou seja, está feito, está pago o preço do pecado. Eu venci o mundo, eu paguei o preço. Ele continua vivo. Ou seja, no Antigo Testamento, o fogo, o juízo de Deus vinha sobre o sacrifício e o consumia totalmente. Jesus recebe todo o juízo de Deus pelo pecado da humanidade na cruz. E ele fala: Pai, está consumado, está feito. E aí então ele vai entregar o seu espírito. Ele foi um sacrifício voluntário, onde ele foi maior que o juízo divino, diferente das ofertas, dos sacrifícios do Antigo Testamento, que eram símbolos. Amém? Vamos adiante. Glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique. A cruz é a glória de Cristo, é a obra que ele vai falar que ele consumou a obra que o Pai lhe deste para fazer, que é a cruz. Esse é o maior momento onde Jesus ele despoja Satanás, onde ele pisa a cabeça da serpente, onde ele vence a morte. Ali ele é glorificado e ele glorifica o Pai, porque ali ele consuma a obra que o Pai lhe entregou para fazer. Ele vai dizer: assim como lhe deste toda a autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então ele está falando aqui que Deus concedeu então a ele, a Jesus, toda a autoridade sobre toda a carne, sobre toda a humanidade, para conceder a vida eterna. Aqui no próprio Evangelho de João, no capítulo 1, fala, né? No início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Fala que nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Então, ele é aquele que concede a vida, porque ele é a vida. E ele fala que a vida eterna, ele vai continuar, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Ou seja, a vida que ele concede, porque ele é a vida, é que conheçam a Deus. E o conhecer na Bíblia a gente sabe que está relacionado a relacionamento, a intimidade. Ou seja, a vida eterna que ele concede é que nós possamos nos relacionar intimamente com Deus novamente. Aquilo que foi perdido por Adão lá no Éden, ele resgata agora para nós. Ele nos torna filhos e agora nós podemos nos relacionar em intimidade com o Pai. Ou seja, durante toda a eternidade. A gente pode pensar que vida eterna ou eternidade é um tempo que não vai se findar, mas a gente tem que lembrar que quando a morte, quando o anticristo, a besta, o diabo e aqueles que não foram encontrados
com os nomes escritos no livro da vida forem lançados no lago de fogo de enxofre, ali também o tempo não vai passar, vai ser um tormento para sempre. Mas ele fala que vida eterna é conhecer o Pai, é se relacionar com Deus, o único e verdadeiro Deus, é um relacionar íntimo com Deus, porque eternidade é o próprio Deus, Ele é eterno, Ele é aquele que transcende o tempo, Ele é o criador do tempo, e tudo aquilo que foi criado tem que ter sido criado por algo ou alguém da mesma magnitude de natureza ou transcendente. Deus é aquele que transcende o tempo, Ele é eterno, Ele é a eternidade e a vida está nele. Então a vida eterna é esta, aquela que Jesus concede, porque Ele é a vida e Ele concede fazendo com que nós nos voltemos a relacionar com o nosso Pai Celestial por toda a eternidade. Ele fala, né, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. Então ele está falando aqui que a vida eterna era conhecer a Deus e conhecer a Jesus. E ele fala então novamente, eu te glorifiquei consumando a obra que me deste para fazer. E aí ele fala, agora glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Aí o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses, né, no capítulo 2, que ele sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas assumiu a forma de homem. Ele abre mão da sua glória, ele deixa a sua majestade, ele deixa a sua condição de Deus eterno. Eu digo isso na esfera espiritual, na esfera onde está o trono de Deus, para adentrar ao nosso tempo espaço, né, para se tornar homem. E como Paulo ali vai falar em Filipenses 2, continuando esse texto que eu citei, ele se humilha a si mesmo, tomando a forma de servo, e é obediente até a morte, morte de cruz, né? Aí fala, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que é acima de todo nome. Mas aqui o próprio Jesus fala que antes que houvesse mundo, ele já estava com o Pai, e ele tinha uma glória. Ele fala, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Ou seja, ele vai receber de volta toda a glória que ele abriu mão para poder descer à terra, morrer na cruz para nos resgatar e para nos levar novamente à presença do Pai, nos levar novamente a nos relacionarmos com o Pai. Não é mesmo? Agora, a partir do versículo 6, ele vai começar a orar em prol dos discípulos. E eu vou parar esse vídeo por aqui, para ele não ficar longo, e aí depois no próximo vídeo a gente vai continuando, tá bom? Queridos, se inscrevam no canal para vocês não perderem a série. Curta esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas. Façam seus comentários, aquilo que vocês acham pertinente que eu deixei de falar, coisas que vocês queiram ver aqui no canal, tá bom? Interajam comigo, vamos fazer com que esse canal possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Queridos, muito obrigado por estarem comigo novamente e que Deus os abençoe em nome de Jesus.